Olá, eu sou o Diogo Cortiz. Oi, eu sou Elton Simões Gomes e esse daqui é o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E hoje a gente vai falar sobre uma decisão judicial que pode mudar o mercado de tecnologia. O Google foi considerado um monopólio e a gente vai explicar tudo isso em detalhes. E a gente também fala sobre o novo passa-moleque que está rolando no mundo da tecnologia. É o AI Wash. O nome é difícil, mas o que está acontecendo é que muito desenvolvedor está criando um jeitinho de dizer que tem inteligência artificial, mas não tem nada disso. E tem muita gente já perdendo dinheiro, né, Diogo? Isso, e além disso, Elton, tem uma despedida. A gente vai dar tchau para mais um serviço do Google. Depois do Orkut, depois do Google Reader, agora a gente vai dar tchau pro Chromecast. O Orkut é mais cruel que coração de ex, hein, cara? Pô. Ó, pra quem tá chegando agora e só tá ouvindo a gente, saibam que se você quiser ver as nossas carinhas, a gente também tá no YouTube, no canal UOL. A partir de toda terça-feira, às 14h, tem um novo episódio lá, né, Diogo? Isso. Mas sem mais demoras, vamos logo pra essa conversa. Ô, Diogo, aconteceu o impensável e o mais previsível no mundo da tecnologia, paradoxalmente. O impensável é que uma empresa gigante como o Google foi condenada por exercer um domínio de mercado, ou seja, um monopólio. E mais previsível porque o Google é responsável por 94% das buscas na internet, ou seja, estava na cara. A dominância é tão grande que até virou verbo. Dar um Google virou sinônimo de procurar coisa na internet, cara. Mas não foi por isso que o Google foi condenado, não, cara. Essa é uma condenação, acho que histórica. Acho que para contextualizar, ela é diferente, porque é curioso que foi o próprio governo americano processando uma empresa americana. O tio Sam processando uma empresa americana, né, a partir do Departamento de Justiça. E o lance é o seguinte, né? Qual que foi o fator motivador? Acontece que o Google, ele paga para várias empresas para manter os seus serviços de busca como padrão. Ele paga, por exemplo, para a Apple. Para quê? Para a Apple colocar o buscador do Google como padrão dos iPhones. E é uma coisa que você nem percebe, né? Não. A hora que você compra o iPhone, você já está usando ali. A hora que você faz uma busca, né, no navegador ali, ele já vai utilizar o Google sem você nem saber. E você fica, então, ali totalmente imerso no universo Google sem ter escolhido por isso, né? Quanto que era o valor do Pix? O valor do Pix, cara, chuta. O valor do Pix... Por ano. Quanto você acha que o Google paga para a Apple por ano para ter o buscador como padrão no iPhone? Ah, um salário mínimo, né? Que é o que está dando. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um salário mínimo em dólar. Em dólar. Em dólar, eu estou falando da ordem de 20 bilhões. 20 bilhões de dólares só o que o Google paga para a Apple para manter o buscador do Google como padrão nos iPhones. Mas ele não paga só para a Apple, ele paga também para a Samsung, paga para umas outras empresas. Ao todo, no processo, fala que o Google, né, ele investe, ou ele gasta, ou ele dá esse Pix, ao total de 26 bilhões por ano para as outras empresas. Senhora. Né? E é claro que isso vai mudar o mercado, porque o Google acaba virando um concentrador. Como você colocou, né, estima-se que 94%, né, algumas pesquisas colocam 90% da busca fica no Google, que é onde o Google faz boa parte do dinheiro. Exato, Né? Então, alguns dados aqui, por exemplo, o Google ele faturou, né, o ano passado em receita de publicidade só no buscador 175 bilhões de dólares. Ah, dá para pagar para a Apple. Dá iPhone é caro, pagar, pô. Dá para iPhone pagar. É caro. Dá para pagar. E aí, ao passo que, por exemplo, a Microsoft tem o Bing, Sim. que é o outro buscador, É. que compete ali com o Google. Sabe qual que foi a receita deles com publicidade no buscador? 2 mariolas e um sete belo. 12 milhões. 12 milhões. De milho? Não, bi. Ah, bi de bananada. B. Com B de banana. Não é uma coisa que dá pra jogar Né? fora, mas Então, tá bem distante, né? 175 bilhões para 12 bilhões, né? Então, assim, a gente vê que é um mercado concentrado. E o Departamento de Justiça estava de olho nisso, falando, olha, ele usa essa prática então de pagar para manter ainda vamos dizer assim, uma dominância do mercado. Mas o Google é esperto. O que o Google alegou na defesa? Entre várias coisas, um ponto que eu achei sensacional. Ele falou, as pessoas usam o Google
porque ele é o melhor serviço. As pessoas querem usar o Google Buscador. De fato, né? Ele tem uma boa qualidade aí, talvez, sei, é mais usado. Mas, Elton, você já usou outro buscador? Qual que é o seu padrão de uso de busca? Eu já usei outros buscadores. De vez em quando eu vou até o Bing para saber como é que tá o humor dessa parte da internet que as pessoas costumam ir pouco. Uhum. Mas o curioso é que, nesse processo, o Google chamou algumas testemunhas. Uhum. E uma das testemunhas foi um alto executivo da Apple chamado Ed Kill. E ele foi testemunhar em nome do Google. Aí ele falou, cara, não é verdade... Não, peraí. Ele é um executivo da Apple. Ele é um executivo da Apple. E aí ele entrou como testemunha do lado do Google. Do Google. Ele falou assim, cara, é o seguinte, a gente adotou o Google, não é porque eles estavam pagando 20 bilhões pra gente. Não é porque caiu o Pix. É porque era bom. Tanto é que a Microsoft ofereceu o Bing pra gente. E sabe quanto que eles sugeriram para pagar, que a Apple devesse pagar para usar o Bing? Quanto? Falou assim, é de graça. E a Apple falou assim, o Bing nem de graça. Nem de graça. Nem de graça. É claro que esse cara tava de sacanagem, né? Porque, pô, alguém bate na tua porta com 20 bilhões e outro fala assim, a gente não vai pagar nada, vai pagar zero aqui, ó. É claro que você vai pegar os 20 bilhões, né? Então, isso é uma justificativa interessante e o Google, né, falou isso, então, a gente tem o melhor serviço, as pessoas gostam de usar a gente, por isso que a gente tem essa dominância de mercado. Mas o fato é que não colou, né, não colou, a justiça falou, não, vocês estão de brincadeira comigo, né? Isso é tão bom assim porque você tem que pagar 20 bi. Pois é. Né? Por quê? Né? Então, o lance é que tem uma dominância de mercado não só pela qualidade, mas também de práticas comerciais. E é isso que o departamento pegou. Que parece ser algo que não é exclusivo do Google. Né? Acho que as empresas de tecnologia têm algo que é talvez um manual do monopólio, Elson. Pô, cara, eu gostei desse termo, hein? E pensando no que a gente já viu no mundo da tecnologia, dá quase que para fazer um passo a passo do monopólio, né? Como virar um grande monopólio. E pensando, né, nisso, sabe como é que o Google chegou no Brasil? Como? Assim, ele chegou pela internet, né? É isso que eu ia falar. Comprando domínio, .com.br. Foi assim que ele chegou. Mas como eles ficaram a bandeira aqui, abriram um escritório... Como? Conta pra nós. Comprando uma empresa. Em 2005, o Google comprou uma empresa chamada Aquan, que era o quê? Era um buscador na internet, tinha um sistema super aprimorado. Brasileiro. Brasileiro. Feito por brasileiros. Inclusive era feito por professores da Universidade Federal de Minas Gerais, que eram especialistas nisso, eram sumidades naquela época, e muitos deles continuaram depois em como fazer buscas na internet, como organizar tudo. O Brasil era expoente nisso. O Google comprou essa empresa. Alguns professores não foram para o Google, mas um deles, o Bertier Ribeiro Neto, que era um dos sócios fundadores e também o diretor dessa empresa, virou gerente do centro de pesquisa do Google, que a empresa formou em torno dos engenheiros da Aquan. A empresa era tão boa que o Google falou assim, venham todos os engenheiros, eu quero que vocês trabalhem para mim. Pô, a empresa era pica, era top. Mas o curioso é que 2 desses professores que fundaram a empresa, o Ivan Mauro Campos e o Nívio Ziviani, já tinham fundado antes uma empresa que era um buscador, chamada Miner, com um estudante que estava fazendo mestrado com ele e outros professores. E essa empresa tinha sido comprada por quem? Por quem? Pelo UOL. Ah, é? Pelo UOL, para virar um dos buscadores do UOL. E nessa mesma época, tinha um buscador chamado KD. KD, eu usei muito KD. E o KD rivalizava com o Alta Vista aqui no Brasil. Alta Vista, total. Lembro. Quem comprou o KD? Não lembro. Yahoo. Yahoo comprou o KD. Ou seja, 2 buscadores foram comprados por Big Techs e um outro buscador foi comprado por uma grande empresa brasileira. De cara, já dá pra gente tirar a conclusão de que, nesse momento do comecinho da internet, o Brasil era um baita de um expoente em desenvolvimento de tecnologia. E de uma tecnologia que virou predominante. Porque hoje em dia a gente precisa do Google para ir para qualquer lugar. Na internet, claro. Só que nesse momento em que as empresas estavam florescendo, 2 grandes empresas vieram e tiraram elas do mercado, trouxeram para dentro. E elas assim, nem eram Big Techs ainda, né? Nem era. O Google naquele momento... Ele já era considerável, mas não era não era que a Big gente Tech. conhece hoje, né? Não era tão grande assim. A gente tá falando de sabe? que ano, Elton? Só mais ou menos assim.
o KD foi comprado no comecinho dos anos, no finalzinho dos anos 90 e a Akuan foi comprada em 2005, ou seja, Pelo Google. pelo Google. Não faz tanto tempo assim. Uhum. Era o começo de tudo ali, né? Mas de cara, elas já foram tiradas do mercado. E essa é a regra número 1 para se formar um monopólio. Você vê empresas nascendo, empresas promissoras, você traz um caminhão de dinheiro, chama os fundadores para trabalhar na sua companhia e você tira um concorrente em potencial logo de cara. E só para a gente não ficar só no Google, a Meta, que é dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, está sendo investigada agora pela FTC, que é quase como o CAD de lá, mas funciona como outros órgãos. E, em geral, o que ele faz, o que a FTC faz é olhar para o lado antitrust, ou seja, para prezar pela livre concorrência. Está investigando a Meta justamente por ter comprado o WhatsApp e o Instagram, porque viu nessas compras um jeito de limitar a concorrência. Ou seja, na época que o Facebook comprou o Instagram, lembra como que era? Nossa, esse aplicativo, ele é revolucionário porque ele preza as fotos primeiro e agora o mundo é foto e tal, não sei o quê. Quando comprou o WhatsApp, cara, todo mundo tá mandando mensagem, a gente precisa ter serviço de mensageria. Um aplicativo de mensageria aqui para competir com o iMessage da Apple e tal, não sei o quê, pipipipopopó. O curioso é que em 2012, quando o Facebook comprou o Instagram, em 2014, quando o Facebook comprou o WhatsApp, a FTC aprovou as duas compras. Deu joinha. Deu joinha. E agora tá... Só que depois ela percebeu que foi engambelada. Opa, pera aí, qual que é o rolo? Ela percebeu que outros órgãos ao redor do mundo que também têm que prezar pelo lado da livre concorrência foram pedindo documentos para o Google e viram que... E a FTC viu que ela recebeu uma quantidade limitada de documentos. Ela não tinha toda a informação disponível para tomar uma decisão correta. E sabe o que a FTC está pedindo agora? Google, a gente quer separar... Google não. Não, Google Meta. Meta, a gente quer separar você do Instagram e do WhatsApp. Já imaginou como não vai ser um fuzuê se isso acontecer, cara? Essa é uma briga que tem há muitos anos na área de tecnologia de tentar quebrar essas empresas, né? Sim. Ainda não se conseguiu, mas acho que talvez seja um caminho. E é bem interessante isso, né? Que você falou dessa aquisição, né? Então, tem até um termo que muitas pessoas usam no mercado que é o acquire and hire, né? Que é acquire... Eu vou mandar um Google Tradutor agora. Não, eu vou traduzir. O acquire é a aquisição, né? Então, você compra e o hire é contratar. Porque além de você fazer essa aquisição para... Obviamente, você elimina um concorrente. Então, se eu compro uma empresa que está nascendo que pode, de alguma forma, machucar o meu mercado, eu compro ela, incorporo, né, a tecnologia dela, os usuários, mas eu também faço hire. Geralmente, as pessoas-chave dessa empresa, elas são contratadas. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com essas empresas. Né? Então, é uma estratégia. Deixa as startups. É por isso que eles investem tanto em startups, né? No ecossistema de startups, as big techs. Porque investindo nesse ecossistema de startups, fica ali um celeiro de ideias, é um celeiro de inovação que fica no quintalzinho delas. Exato. E aí, se precisar, eu compro, eu faço parcerias e tal. Mas... E antes de você continuar, e nessa parte do hiring, a Meta mandou bem, hein? Porque levou para dentro de casa um brasileiro. Levou para... E adicionando aquela ideia que eu estava comentando no começo, que tem muito brasileiro, tem muito capital intelectual de ponta aqui no Brasil pensando as inovações do futuro da internet e do mundo da tecnologia. O que falta é ecossistema. Mas compra não é a única arma para se formar um monopólio, né, Diogo? Não, e eu acho que a gente tem vários exemplos disso que tem uma outra estratégia que é a cópia. A cópia. Né? Então, a cópia é um jeito também de você, de certa forma, neutralizar o seu concorrente. E ninguém faz isso melhor do que ele. Ele? Mark Zuckerberg. É o cara. Né? Ele é o cara, assim, que consegue copiar e, às vezes, até melhorar o recurso, né? Mas inspirado nos concorrentes. Então, a gente teve um exemplo clássico. Pegando agora o que você falou do Instagram, primeiro foi uma aquisição. Né? Porque é isso que você falou. Agora o universo é fotos, né? Então vamos tentar adquirir uma empresa, uma plataforma que seja forte em fotos. Compraram o Instagram.
Isso foi em 2012, se eu não me engano, 2011, 2012. 2012. 2012, né? E logo em seguida surge um novo competidor ali no mercado. Quem? O Snapchat. Você fez Snaps, cara? Cara, Você não teve Snapchat? não tive Snapchat. Tá. E o Snapchat... Pô, você não teve? Eu não tive. Que triste. Agora tá me julgando, né? Não, não tô julgando. É que, tipo... Você teve? Você fez Snaps? Fiz Snaps. Fiz Snaps. Fiz poucos, mas eu fiz Snaps. O que você fazia do Snapchat? Agora eu tô curioso. Nem lembro, postava coisa aleatória, assim. Mas era divertidinho, assim, porque era uma coisa que tava chegando na época, né? Então eu fazia Vines. Vines, assim, mas eu não usei o Vines. Mas é isso. Então, por exemplo, o Snap, ele trouxe uma ideia de fazer... O Snapshot trouxe a ideia do Snap, né? Essa coisa instantânea, de que a imagem depois desaparece, não é um álbum de foto, não é é uma rede social mais instantânea e tal. E começou a virar um sucesso. E aí, o que o Zuckerberg fez como resposta? Pegou, modificou o Instagram, adicionando uma nova funcionalidade, que foi os Stories. Você não vai contar pro pessoal por que era um sucesso? Os Snapshots? Por que era um sucesso? Sexting, Diogo. Ah, isso. E você acabou de dizer que fazia, né? Não. Tá se entregando aí, hein, Não, cara? peraí. Isso era uma das funcionalidades. Cara. Né? O pessoal fazia Snap de tudo. Era assim. Mas, sim, de fato, foi o que impulsionou ali. Sexting, que é troca de nude. É, porque a imagem sumia, né? Aquelas mensagens um pouco mais picantes, Mas imagenzinhas, né, Diogo? Calientes. E depois mudou, né? Mas mudou o padrão de comportamento Sim. também, né? Então, acho que quando o Instagram ele colocou isso nos stories, mudou um pouco o padrão de comportamento e vários outros lugares começaram a colocar stories. Tipo, cara, tava um inferno, sabe? Colocar os stories no WhatsApp, colocar os stories no LinkedIn. LinkedIn? Teve uma época que tinha stories no LinkedIn. Pera. Deu um bug. Se eu não estou enganado, tinha sim. Deu um tilt na minha cabeça. O Snapshot era pra você... Snap. Os Snaps era pra você fazer sexting. Aí o Facebook colocou no Instagram e a galera chegou no LinkedIn. Calma, você tá fazendo juízo de valor. Agora chegou no LinkedIn e a galera tá fazendo sexting no LinkedIn? Não, calma, você tá fazendo juízo de valor. O Snapshot era uma coisa instantânea, não é que foi feito pra sexting. O pessoal usava bastante para sexting, né, que é essa troca mais picante de imagem, só que depois quando foi pro Instagram virou compartilhamento mais instantâneo de coisas, assim, que a pessoa não quer que fique para sempre, obviamente com coisas mais sensuais, ou não, enfim. Hoje é menos, né? Sim, mas parece muito pouco para dizer que o Facebook é campeão de cópia, né? Não, ele tem outros serviços, né? E aí, logo em seguida, então acho que o Stories foi um primeiro movimento, e um pouco antes da pandemia surge um novo fenômeno, né? Que foi o TikTok. E aí o TikTok, ele vem como uma grande promessa, agora focado num outro mecanismo, que são os vídeos curtos. Então a gente sai da foto permanente, vai para um rolê meio dinâmico, né, com uma outra pegada de interação, que são essas fotos temporárias, e aí a gente chega nos vídeos curtos com o TikTok. E aí o Mark Zuckerberg, o que ele faz? Copia, né? Copia o mesmo mecanismo e chama de Reels, né? Então... Mas com isso, apesar de ser uma estratégia de cópia, eu acho que ele conseguiu blindar o impacto que esses concorrentes poderiam fazer diretamente no seu serviço. Com certeza. Né? Como que seria o Instagram hoje se ele não tivesse implementado os Stories e nem os Reels? Eu não sei porque eu não estaria lá para começo de conversa, né? Ia ser porque uma coisa... virou padrão, né? Sim. Mudou o perfil de comportamento das pessoas e ele foi se adaptando. A partir das cópias. Aliás, isso é um aspecto importante, porque quando o Zuckerberg era perguntado sobre se ele estava copiando mesmo, o que ele dizia era, cara, isso é um formato campeão na indústria, então não tem como a gente não adotar. Não é porque surgiu numa outra plataforma que ela virou dona daquele formato. Os tweets surgiram no Twitter, mas eles podem ser publicados em outros lugares com outros nomes. É quase como se alguém tivesse inventado o programa de auditório e uma emissora de TV falou assim, pô, isso funciona, eu vou fazer o meu aqui de um jeito diferente. Era isso que ele estava querendo dizer. Que é o formato, né? Exato. Uma ideia de formato e que muda o comportamento das pessoas. Acho que esse é o ponto, né? Focar na questão do comportamento. Diogo, a empresa já está grande porque ela comprou um monte, contratou as pessoas... Contratou as pessoas das empresas que ela comprou, copiou esses formatos vencedores. Quando ela tá grandona, é hora dela. É hora dela a venda casada. Como é que funciona isso? Pô, todo mundo que já foi no supermercado sabe disso, né? Para você comprar o creme de barbear em promoção, você tem que levar 15 deles. Nem tem tanta barba para fazer.
Para você comprar aquele desodorante que está na promoção, você tem que levar 20. Não tem sovaco suficiente para botar tanto desodorante assim, gente. Só que no mundo da tecnologia funciona de um jeito um pouco diferente. Uma empresa gigantesca que já cria uma plataforma que é acessada por todo mundo, resolve criar outros sistemas, outros serviços. E aí ela usa esse sistema gigantesco para fazer com que as pessoas cheguem a esse outro serviço. Foi exatamente isso que aconteceu com o Google Shopping. O Google já tinha um buscador, as pessoas começaram a fazer o quê? Pô, eu quero saber o preço da camisa preta que o Diogo usa no Deu Tilt. Tá. Cara, agora você tá dedurando que eu estou sempre de camiseta preta. A audiência não tinha percebido, agora eles vão começar a reparar. Já era. Joguei lá, camisa preta do Diogo Cortez no Deu Tilt. Aí o Google criou o Google Shopping, que era uma ferramenta que aparecia no topo da busca, com informações de várias lojas. Só que todas as lojas eram mensuradas pelo Google Shopping. O problema, não é nenhum problema, mas a questão é que outras empresas já tinham serviços similares. E o Google, inclusive, no começo do Google Shopping, não tinha preço de ninguém, não sabia nada. Não sabia o que era o quê. Ele deu uma chupinhada nos preços, colocou dentro do Google Shopping, fez o sistema aparecer na tela de todo mundo que procurava por um produto, e os outros concorrentes, ninguém ia visitar lá a loja do TripAdvisor, da Microsoft, do Buscapé no Brasil. Ninguém ia para esses lugares. Tanto é que o Google foi processado na União Europeia e teve que fazer várias mudanças para começar a deixar outros participantes entrarem lá. É por isso que quando você hoje faz essa busca por preço, você vê outros participantes e o nominho vem embaixo para o Google falar assim, tá vendo como a gente abriu espaço para outras lojas? O problema é que antes de o Google fazer isso, na Europa, a participação do Google Shopping subiu 14 vezes na Itália, 45 na Europa, no Reino Unido, segundo dados da União Europeia. Em alguns países, a União Europeia mediu quanto que o concorrente do Google caiu. Em alguns países, como na Alemanha, caiu mais de 90%. Imagina. O acesso a esses... O acesso. Uhum. Você é uma empresa que era acessada pra caramba para falar o preço de alguma coisa, de repente você vai a zero porque o Google está fazendo uma venda casada. Só que isso rendeu uma multa para o Google, uma multa bilionária, que na época foi o recorde de multa por abuso de posição econômica na União Europeia. O Google teve que abrir espaço para outras empresas, mas esse caso parece muito com um outro caso histórico. A gente abriu esse programa falando que o Google foi condenado por monopólio, por causa das buscas e por pagar que donos de celular, fabricantes de celular, colocasse o Google como o buscador padrão. Mas sabe quem fazia isso before it was cool? Ou seja, muito antes disso ser feito por todo mundo, Diogo? Eu sei, mas eu vou esperar você contar. Pô, eu fico feliz. Fiquei feliz, hein? Não dei spoiler, Fiquei cara. Feliz, hein? Não, eu acho que eu sei. Pô, já pensou se eu falo uma coisa completamente diferente? Eu vou ficar feliz porque eu aprendi, mas acho que é um caso emblemático. É um caso emblemático. Aliás, tecnologia. Era o caso mais emblemático da regulamentação antitrust até o Google. Era a Microsoft. A Microsoft, dona do Windows, que estava virtualmente em 100% dos computadores lá nos anos 95. Quem não lembra do Windows 95? Daquele fundo de tela. Sabia que aquilo não é IA, né? Aquilo foi uma foto mesmo. Aquela foto é tão famosa que tem nome. Mas essa foto aí não é do Windows 95. Não é? É do XP, pô. Windows XP. Aí você matou a pau, hein? Não é? É, mas ela é tão icônica que ela tem até nome, chama Blip. Ah, não sabia disso. Ela tem nome, porque todo mundo lembra daquele lugar, sabe? Uhum. Só que a Microsoft, ela dominava nos computadores, todo mundo usava o Windows, com exceção de alguns Mac maníacos e de uma galera pró-open source que usava Linux. Mas ela tava vendo um negocinho chegar aí, sabe? Uma tal de internet se insinuando, foi chegando, ela falou assim, pô, velho, não dá pra gente vender um negócio que a galera só joga paciência, Doom, Roller Coaster, The Sims, quanto tem um universo de possibilidades aí. E como que a galera acessava a internet? Um navegador, do mesmo jeito que é hoje. Só que não era o navegador da Microsoft. Era um tal de Alta Vista. Que o fato de a gente não conhecer... Netscape, não era? Ah, desculpa, era o Netscape. Netscape. O Alta Vista era o buscador, né? E o fato de a gente não saber muito bem o que é Netscape
É porque a Microsoft teve muito sucesso no que ela fazia, no que ela passou a fazer. Venda casada, pura e simples. Funciona com banana, funciona com laranja e passou a funcionar com Windows. Quando ela vendia o Windows, ela começou a incluir o Internet Explorer e falava para os fabricantes de computador: se vocês quiserem ter o Windows, ou seja, quem vai querer comprar um computador sem Windows? Você vai ter que deixar o Internet Explorer aí. A galera falou assim: pô, mas nem todo mundo vai querer. Eles vão querer o Netscape, que todo mundo conhece. Se não colocar o Internet Explorer, não vai ter o Windows. Vende esse negócio agora sem o meu Windows. Pô, só sei que deu um chabu danado. A Microsoft, naquele momento, era uma das maiores empresas do mundo. Era a maior empresa da Bolsa dos Estados Unidos. A receita da Microsoft era maior que o PIB do Brasil. Era 560 bilhões, 570 bilhões, o PIB do Brasil era 550 em 97. A gente estava acabando de implantar o Plano Real, começando a se reerguer no processo inflacionário, então a coisa era bem baixa. Você mergulhou nessa pauta, hein, cara, para buscar esses números, hein? Pô, você tá empolgadão, hein? Enfim, a decisão demorou um tempo, mas vários estados, uma dezena de estados norte-americanos entraram na justiça junto com o Departamento de Estado contra a Microsoft para ela parar com esse tipo de prática ilegal, porque a internet era uma coisa nascente. Eles viram que aquilo ia virar uma coisa muito grande. Se uma empresa começa a dominar logo de cara, as possibilidades que as outras podem gerar deixam de existir. No fim das contas, a Microsoft foi condenada por monopólio e a decisão foi: vai ter que dividir em duas. A galera ficou chocada. Só para você entender, Diogo, no ano que isso aconteceu, as ações da Microsoft, que, lembro, era a maior empresa da Bolsa dos Estados Unidos, caíram 40%. Imagina, a maior empresa do mundo cai 40%. Loucura, pânico, gritaria. Só que isso era 2020. A Microsoft foi condenada em 2020, começo de 2000, foi postergando, foi negociando, foi não sei o quê, bababá. Tinha eleições nos Estados Unidos naquele ano. O candidato republicano, que era um tal de George W. Bush, fala assim: olha, esse negócio de dividir empresa vai contra o que eu acredito aqui. Fica tranks, tio Bill Clinton, tio Bill Gates. Fica tranks, porque, ó, comigo aqui não vai quebrar nada não. Dito e feito, o cara foi eleito, o Departamento de Justiça fala assim: esse negócio de quebra de concorrência não tá bem assim não. Vamos fazer um negócio diferente. Ó, Microsoft, dá a mãozinha aqui, tapinha na mão, não vai ter que dividir mais nada, continua do jeito que tá, mas seguinte, não é mais para fazer isso, menino feio, não faz mais isso, não vai fazer mais isso. Tomou uma bronca, uma advertência na escola. Não foi nem suspenso, sabe? Só uma advertência na sala do diretor. Não foi nem suspenso. Depois de tomar um tapinha na mão, a Microsoft foi supervisionada pelo governo dos Estados Unidos durante um tempinho e acabou por aí. Quer dizer, na União Europeia, a Microsoft, as autoridades viram que ela continuava oferecendo o Internet Explorer e não sugerindo que as pessoas pudessem baixar outros navegadores. Ou seja, terminou em pizza. Nada acontece feijoada. Nada acontece feijoada. Isso mostra um pouco assim essa dominância, porque quando as plataformas elas começam a crescer e criar um ecossistema, né, faz uma casa bonitona, elas também vão colocando travas, tanto para novos entrantes quanto para as pessoas saiam, né? Claro. E aí tem, acho que um caso da Apple que é curioso, né? Então, a Apple sendo obrigada também a quebrar a loja, né? Então, eles falam de um grande controle que tem. Então, eles, na União Europeia, né, tem essa ideia de uma loja alternativa da Apple Store. Mas tem um caso bem interessante que é do Apple Music, né? Então, e aí uma treta com o próprio Spotify. Porque há uma ação também de que, por exemplo, os serviços de assinatura, eles dependem e são meio que obrigados a passarem pela loja da Apple, ainda que a assinatura seja do aplicativo, sabe? Então, isso faz com que a Apple abocanhe um pedacinho e também tem essa treta, né? Então, recentemente, as pessoas que fazem anúncio online, no Instagram você tem o botão... você faz um post e você tem o botão turbinar lá, né? Impulsionar. E se você faz por ali agora, eles estão cobrando 30% a mais, porque a Apple está cobrando da Meta e a Meta está repassando para os consumidores. Então, muita gente está fazendo o quê? Comprando até um outro celular, usa a Apple para tudo, mas na hora de fazer os anúncios, faz o anúncio pelo
aplicativo no Android, porque aí não paga. Uhum. Né? Então também tem toda essa ideia. E eu acho que é isso, né? O universo digital é um universo onde a gente tem uma lei, né, do winner takes all, né? Que é o ganhador leva tudo. Porque ele fica tão poderoso. Ao né? vencedor as batatas. Isso. Porque ele leva tudo, né? Então, essa é uma questão que se discute bastante, né? Que nessa economia digital, essa formação de monopólios acaba sendo conduzida de uma maneira mais rápida. Né? Diogo, a gente aqui falou de Apple, de Facebook, como Meta, de Google, Microsoft, Amazon. Não ficou faltando nenhuma Big Tech, né? Não parece que é coincidência o que está acontecendo. Bom, Diogo, agora a gente vai pro Arrasta Pra Cima, que é aquele quadro em que a gente brinca como se fosse uma rede social. Faz da vida uma rede social. Se a gente curtiu, a gente vai de like, o que eu espero que não aconteça. E se a gente não curtiu, a gente vai de arrasta pra cima, mas tem que explicar por quê. E hoje o assunto fala o nosso coração. O Google, que já acabou com o Orkut, já acabou com o Google Reader, como você lembrou no começo desse programa, agora anunciou que o Chromecast vai deixar de existir. Não vai ter mais Chromecast. Você vai de arrasta ou não nessas decisões controversas do Google, sobretudo nessa a respeito do Chromecast? Vou de arrasta. Vou de arrasta porque eu uso. Eu tenho na minha TV em casa. Pode jogar fora. Se bem que agora eu tava usando menos. Tava usando menos porque depois que eu comprei o Play 5, tem os streamings lá, né? Então, tem os aplicativos dos streamings dentro do PlayStation 5, então eu acabo usando pelo PlayStation 5. Mas, pô, foi super útil e ainda é útil, né? Mas acho que deve ter caindo a demanda, sei lá, então talvez não seja mais necessário investir. Sabe por quê? Vão matar assim? Ou eles estão com ódio no coração e vão martelar o produto e dane-se? Cara, eu falei que pode jogar fora, mas não joga fora não, porque saiu uma atualização que deixou ele tinindo para funcionar por alguns anos. Mas o que acontece é que quando o Chromecast surgiu, ele fazia com que muitas TVs burras virassem Smart TVs. Uhum. E hoje em dia, mais de 90% da venda de TV já é de Smart TV. Não fazia tanto sentido mais ter um Chromecast. É duro admitir, mas não faz. O Chromecast não tem lugar no nosso mundo. Mas sabe? tem lugar na minha sala, porque ele tá lá. Porque minha TV não tem só tem o Netflix, o Prime. Ela é uma Smart, mas ela é uma Smart que tem um sistema operacional mais antigo, então eu não consigo instalar a Apple, eu não consigo instalar vários aplicativos. Então eu usava o Chromecast para isso, assim, para transmitir. Tem lugar na sua sala e tem lugar no meu coração. E saiba que ele foi criado por uma história de amor. Um engenheiro do Google queria assistir filmes com a esposa e não tinha como transmitir para a TV. E ele criou um aparelhinho chamado Chromecast. O Google gostou e falou assim, vamos produzir esse negócio. Ele era funcionário do Google? Era. É por isso que eu vou de arrasta para cima também. É uma história de amor que está sendo aposentada, sabe? Nossa, o Google é um destruidor de sonhos e de história de amor, né? Pois é, não tem amor na... Não tem amor. Gente, por favor, para de matar as coisas. Já foi o Orkut, já foi o Google Readers, é o que eu mais sofro até hoje. E agora o Chromecast também. Mas vamos ficar por aqui, vamos parar de sofrer um pouquinho e vamos pro próximo bloco. Agora vamos falar do mais novo drible do mundo da tecnologia. E como todo bom drible, tem até um nome. Você já ouviu falar do AI washing? AI washing é drible da vaca, rolinho, carretilha, agora tem o AI washing também. AI washing, mas aqui a gente pega os termos que são usados na gringa, traz pra cá e a gente faz nossa adaptação. A gente vai chamar do quê? A gente vai chamar de lavanderia da IA. Ah, não, você pode melhorar, cara. Lavanderia da IA não pega na várzea, no campinho. Da IA. Não, tanquinho é... Ruim. Lave e seca da IA. Como que é? Lave e seca da IA. Fechamos. Isso. Lave e seca da IA. Lave e seca da IA. Né? Então tem esse termo novo. Você já ouviu falar? Bom, eu já ouvi o termo, né? Mas eu tô sabendo que você caiu na lave e seca da IA, né? Você tá falando do caso da Amazon. É esse. Todo dia sai um esperto e um panaca. Se eles se encontram, dá negócio. E deu negócio. Quem que você foi? E deu negócio. Eu lembro exatamente qual foi o negócio. Foi 2 sneakers. Cara, assim, a gente tava em São Francisco, a gente tava numa conferência acadêmica em São Francisco e a gente tava andando na rua e aí eu vi aquela Amazon Go. São Francisco, Rio São Francisco? Não, São Francisco na Califórnia. Ai, que metido! United States of America. Então, a gente tava lá numa conferência, a gente tava andando pela rua e a gente viu a loja da Amazon, aquela que você não precisa passar no caixa.
Por que não certo? precisa passar no cartão? Você Porque sai de graça? Não, você pega o produto, as câmeras e a inteligência artificial ali já detecta que é você, detecta que você pegou o produto e você sai e ela já te cobra na sua conta da Amazon. Eu falei, é agora que eu vou testar, certo? Entrei na loja, fui lá, peguei um item que eu lembro que acho que era uma garrafa de água. Aí eu peguei, dei uma volta, porque eu tava testando, né? Claro. A gente vai com a cabeça de cientista. Pesquisador. Exato, peguei a água, dei uma volta no mercado e devolvi a água. Aham. Porque eu queria saber se eu me cobrar aquela água ou não. Depois, eu peguei 3 chocolates, dei outra volta, 3, acho que era Snickers, dei uma volta, devolvi só um e saí com 2. Você devolveu no pacotinho de sneaker Né, ou só quis sacanear, colocou no de sonho de valsa? Não, acho que eu coloquei no normal, no Aham. dele mesmo. E saí, Tá. com 2 Snickers no bolso. Cara, não é que veio cobrado certinho? Não. Veio cobrado certinho. E onde que tá a lavanderia de IA Calma, calma. E ainda até brinquei, né? Tava com outro professor, amigo meu, eu falei, olha essa tecnologia, né? Aí ele falou, nossa, olha, você vê a quantidade de câmeras que tem aqui. Da e NASA! tal. Eu falei, cara, eu acho que deve ter um monte de chinês e indiano lá olhando e marcando, né? Passou. Brasileiro é desconfiadão, velho. Não, óbvio que a gente é desconfiado, mas, cara, funcionou perfeito. E aí, eu lembro que no aplicativo da Amazon vinha marcando assim, ó, você pegou esses itens e você ficou tanto tempo na loja, sabe? Tinha o tempo que você ficou e tal. E eu falei, cara, que incrível, né? Mais recentemente saiu uma matéria falando que aquilo que eu levantei como uma hipótese de brincadeira Aham. é mais realidade do que você imagina. Que, na verdade, a Amazon tem 1000 indianos. Mentira. Tem um exército de Mentira. indianos que ficam ali validando ou não a tecnologia, né? A tecnologia não, mas o processo de compra, tá? E aí isso viralizou, a Amazon falou, não, peraí, gente, esses 1000 indianos, não é que não tem a tecnologia de IA, né? O que eles fazem, esses indianos, não é que eles ficam olhando a câmera e ficam marcando, não, eles fazem verificações do processo para ver se está tudo certo, pega uma amostra, vê se a inteligência artificial contabilizou e aí revisa a compra e marca, né? E aí isso virou um case, né? Porque assim, quer dizer, eles vendiam como se fosse algo totalmente automatizado. E não é o caso, né? Tem muita gente envolvida no processo que traz um outro custo que eles escondiam de certa forma. Eu só tô imaginando o indiano lá em Nova Delhi, faltando 5 minutos pra sair fora, pra acabar o expediente. Vem um corno, pega água, fica Vem dentro o da cara, van. fica dando voltinha, jogando chocolate pra lá, água pra cá, e o cara assim, esse cara tá achando esse que eu cara sou não vai trouxa. embora? Esse cara não vai embora? Vai embora, velho. Vai embora. Mas, cara, AI Wash, a lave seca da IA é justamente isso. Você pega uma tecnologia que não tem nada de inteligência artificial, ou seja, não tem uma automatização do processo em que um sistema algorítmico entende o que ele tem que fazer e passa a fazer de uma forma autônoma. É alguém que fala, cara, a gente precisa dar um up aqui nesse negócio porque tá meio caído, né? Ou ele precisa ficar melhor. Aí você pega um software que não tem nada disso e fala que é inteligência artificial. E suprime as deficiências ou as limitações que ele tem. E esconde que a máquina, na verdade, não aprendeu nada para fazer aquilo, ou aprendeu bem pouco, que ela não faz de uma forma autônoma, ou que ela não poderia fazer de uma forma autônoma de um jeito super competente. Ou seja, talvez a loja da Amazon computasse o primeiro Snickers, mas quando você devolveu, ela ia tipo, cobrar 3, aí você ia ficar puto. Ia ficar lá no Procon dos Estados Unidos, ia dar uma chabu, ia aparecer lá na Record dos Estados Unidos, com o russomano. Na ABC. O russomano fazendo filmagem lá na frente da Amazon Go, ia dar uma chabu. Ou seja, não era um sistema que estava pronto do ponto de vista da inteligência artificial para ir para a rua. Precisava pessoas ali envolvidas no processo e acho que essa questão das grandes promessas feitas por inteligência artificial. E pegando isso que a gente está traduzindo AI washing como a lavanderia da IA ou a lave seca da IA, esses dias eu realmente vi uma lave seca que tem inteligência artificial, cara. Cara, eu vi isso daí. Eu vi uma escova de dente com inteligência artificial. Eu falei, que cacete tem uma escova de dente com inteligência artificial? Virou uma moda. As pessoas veem uma coisa e pensam, como que a gente pode melhorar esse negócio? Taca a inteligência artificial nisso daí. Eu vi um meme esses dias, tem aquela cena clássica do Lobo de Wall Street. Sim. Que é me vendo uma caneta, sabe?
Aí o primeiro quadro é o DiCaprio, né? Uhum. Que ele dá a caneta pro cara e fala, me venda essa caneta. Aí no quadro de baixo, o cara, essa caneta tem IA, tem inteligência artificial. Então, é isso, né? Você vai colocando inteligência artificial em tudo e vai... O exemplo mais esdrúxulo que eu vi foi um travesseiro com inteligência artificial. Como? Cara, apareceu na SES. Não, me explica. Na SES desse ano, que foi a SES da inteligência artificial. Mas é o seguinte, você deita no travesseiro e ele começa a perceber os sons que você faz e os sons que são seus e os sons que são do ambiente. Se passa um carro, ele entende que é um carro. Tá. E aí ele... O que ele faz? O que ele faz... O que ele faz? É mágico o que ele faz. Ele detecta se você tá roncando. E se você tá roncando, ele começa a inflar de modo a você virar e parar de roncar. Pô... Vou comprar isso daí, pra quando eu for viajar com alguns amigos e tiver que dividir quarto, porque tem uns que são complicados. Mas é isso, né? IA virou... tá tão na moda que todas as startups querem colocar um IA dentro do serviço delas para conseguir arranjar investidores, porque tá todo mundo querendo alguma coisa da IA, é a tecnologia do momento e tal. E para convencer os consumidores de que aquele serviço é muito melhor. Isso parece muito com o que acontecia quando as empresas queriam vender a ideia de que elas eram sustentáveis, ou seja, que elas não tinham impacto negativo no meio ambiente, ou que elas queriam reduzir esse impacto. Naquele momento, surgiu o termo greenwash, ou seja, a lavagem verde. É uma tradução ruim, porque eles não tinham Dell Tilt naquela época para fazer um negócio melhor, sabe? Lavanderia da grama. Lavanderia da grama. Nossa, lavanderia da grama. É muito ruim, hein? É? Putz. Ou seja, a empresa falava assim, a gente recicla tudo que a gente faz. Não, reciclava só 10% e tal, não sei o quê. Era um greenwash. Do mesmo jeito que está acontecendo agora. E esse tema do AI-washing, da lava e seca da inteligência artificial, tá tão em voga, porque as empresas estão adotando isso. E tem empresa falando assim, vamos ser mais honesto, que o Scott Galloway, que é um professor da NIU, fala aí, Diogo, você que é o internacional. NIU. Pô, aí você esculachou. Que é Universidade de Nova York. Eu falo Universidade de Nova York, cara. Você meteu um United States aí, agora há pouco. Mas eu falei porque fazia parte do contexto da zoeira. Mas eu não falo que HBO é HBO? Então. Já não é mais. Mas enfim, ele participou de um evento aqui no Brasil só para CEO lá do BTG Pactual. Só tinha bambambam na plataforma. E ele falou assim, gente, AI é uma coisa legal, mas vocês têm que tomar cuidado com esse negócio de AI washing aí, porque vai ficar feio daqui a pouco. E vai começar, como a gente já tem visto, a pegar a mão para as próprias empresas, né, Diogo? Sim, eu acho que tem um processo, acho que o mercado precisa se adaptar. Acho que o mercado de inteligência artificial ele está chegando num nível de maturidade, porque o ano passado, 2023, foi o ano da festa. Sim. Né? O ano das grandes promessas, tanto das grandes empresas, quanto das pequenas empresas, quanto dos influenciadores, quanto dos consultores. Todo mundo queria vender coisas de inteligência artificial. Não é à toa que você viu um travesseiro com IA, tem a lava e seca com IA e tal. Então esse é um processo. Mas acho que tem mais uma coisa que o AI washing toca, que a gente ainda não falou, que é a própria estratégia de vender serviços de inteligência artificial como se fosse algo proprietário. Porque o que tem também é uma porção de startup surgindo, falando, a gente fez uma inteligência artificial revolucionária. Pode ser uma inteligência artificial mais ampla, assim, tipo, tem um chatbot, ou pode ser uma coisa específica, sabe? Tem uma inteligência artificial revolucionária para educação, tem uma inteligência artificial revolucionária para a saúde. Só que aí não tem transparência. E aí quando você vai ver, o que na verdade essa empresa faz, ela cria uma interface e ela usa a API, por exemplo, da OpenAI e do ChatGPT. Então, na verdade, ela não tem um sistema de inteligência artificial. O que ela tem é só uma aplicação, né, que usa a inteligência artificial de terceiros. Só que ela vende como se ela fosse a proprietária da inteligência artificial. E acho que no Brasil a gente está começando a pipocar vários casos, inclusive desses grandes chatbots, né? Falando, a gente fez um chatbot brasileiro e a gente não tem muito essa transparência, né, também. No Brasil a gente está começando a prestar atenção nisso, mas nos Estados Unidos a coisa já está pegando, cara. O chefão da SEC, que é o xerifão do mercado de ações, do mercado financeiro dos Tipo Estados Unidos. a CVM de lá, né? É a CVM de lá.
O cara publicou um vídeo, e ele tem dado várias entrevistas, ele publicou um vídeo para falar assim, consumidor, se liga aí, velho. E empresas, para de enganar os investidores, e os consumidores. Pô, esse negócio de AI washing não é legal, só porque é uma tecnologia nova e tal, não quer dizer que vocês possam aí ficar fazendo propaganda enganosa. Mas ele não ficou só no discurso não, cara. Teve 2 empresas que elas prometiam robôs consultores de investimento. E fala assim, nossa, nosso sistema é super foda e tal, não sei o quê. Ele vê qual que é a empresa que tá bombando e avisa pra você botar o dinheiro nela antes de todo mundo, ficar rico, milionário. Obviamente que era mentira. A empresa nem tinha inteligência artificial, mal tinha um Excel. Foram multadas em $400 mil. Que, ó... Eita, lascou. É dinheiro, hein? É dinheiro, hein? Mas, enfim... Esse é um assunto que vai pipocar cada vez mais. A lavanderia não fechou, ela vai continuar. Continua lavando. Vai continuar lavando. E eu aposto que a gente vai tratar disso nos próximos episódios de Deu Tilt, né, Diogo? Com certeza. Principalmente pensando no cenário do mercado brasileiro. Com certeza. Mas é isso, Diogo. A gente encerra a conversa por aqui, mas muito provavelmente não vai ser a última vez que a gente vai falar de monopólios na internet ou de AI washing, a lava e seca da inteligência artificial. A gente vai tratar desses assuntos com muito mais intensidade nos próximos capítulos de Deu Tilt. Eu sou Elton Simões Gomes, esse daqui foi o Deu Tilt, o podcast do UOL, Pros Humanos, Por Trás das Máquinas. Segue a gente lá no YouTube. É isso aí, até semana que vem. Qual?